Boa noite a todos. Com muita Boa noite. alegria, muita gratidão. Damos início a mais um estudo de quinta-feira do livro Pão Nosso. Hoje nós vamos estudar o capítulo 71. Eu vou guiar, o grupo no estudo de hoje. Então, convido a todos a fecharmos os olhos para a nossa prece de abertura. Graças a Deus, graças a Jesus. Pedimos então, nesse momento, a intervenção dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, abrindo nossas mentes para que possamos receber esse estudo da noite de hoje com a melhor intuição possível da espiritualidade maior, aquela que vai nos ajudar a guiar os nossos passos, as nossas ações, aproveitando cada instante dessa encarnação em prol da nossa evolução e daqueles com quem compartilhamos esse advento da encarnação nesse momento aqui na Terra. Que assim seja e graças a Deus. Faltou eu abrir, peraí só um pouquinho, que faltou eu abrir minha cola. Então, cadê minha cola? Pronto, abri. Sem a minha colinha aqui. E vamos compartilhar o texto para que vocês também possam ir acompanhando a leitura. Preparar. Peraí, apertei errado. Fechei. Agora sim. Tudo certo, tudo no lugar. Eu vou botar aqui para gravar também de novo pelo Meet, porque aquele outro não acabou nem aparecendo. Mas eu já estou gravando aqui no nosso normal também. Então, estudo da noite de hoje, nós vamos tratar do capítulo 71, cujo título é Sacudir o Pó. Assim como na nossa cultura já atualmente já existia o ditado popular de sacudir, né? Hoje a gente fala sacudir a poeira, dar a volta por cima, né? Então você vê que esse ditado que a gente fala até hoje já era usado lá há 2.000 anos atrás. Já se havia esse ditado, né? Esse propósito de usar essa frase com esse significado de você sacudir o pó. Tem o mesmo sentido que a gente fala de sacudir a poeira, né? De você deixar para trás, né? Seguir em frente, não ficar olhando para trás. E a gente vai ver que o sentido desse texto é mais ou menos esse mesmo, só que logicamente que a gente vai levar isso não apenas para o material, né? Mas vamos observar dentro do sentido maior, que é o sentido também espiritual, né? O sentido das nossas missões, da nossa encarnação, que é sempre o nosso grande objetivo aqui dos nossos estudos, levar essas reflexões para o nosso patrimônio maior, que é a vida espiritual. E para o trecho, né, do Evangelho que o nosso querido Emmanuel escolheu para tratar desse assunto está em Mateus, capítulo 10, versículo 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Nesse capítulo 10 de Mateus, Jesus, ele basicamente, esse capítulo inteiro é Jesus dando orientações aos discípulos com esse objetivo, que Jesus estava ali orientando os discípulos para dar início a essa jornada de levar o evangelho, de espalhar a boa nova que ele veio, que ele trouxe, que ele exemplificou, e ali naquele momento Jesus começa a dar essas orientações para essa tarefa. E uma delas foi essa, a importância de não absorver, não perder tempo, não ficar ali martelando
em cidades ou lugares ou pessoas que não estivessem ainda preparadas para receber esse evangelho. Lógico que a gente vai agora entender isso muito melhor com as observações, né? Então, temos que nos preocupar com o que ofertamos nessa tarefa, né? A nossa tarefa é essa. O Espiritismo nos ensina que a nossa tarefa é exemplificar, assim como Cristo nos exemplificou, os seus exemplos, o seu amor. Porque nós pregamos que fora da caridade não há salvação, né? Então, o Espiritismo ele tem essa diferença. A gente não quer converter as pessoas para aumentar o número de espíritas ou porque a gente acredita que somente dentro do espiritismo há a salvação, então fica aquela agonia, né, de querer trazer todo mundo para o espiritismo porque senão vai para o inferno. A gente aqui não tem isso, a gente não acredita em nada disso. Então o objetivo é realmente de espalhar o amor, de levar essa boa nova a quem quer ouvir, a quem está preparado para receber, né? Então, por fim, também, eu achei interessante falar da metáfora dos pés, né? Porque ele fala de sacudir o pó dos pés, especificamente. E eu achei interessante porque os pés são a nossa base, é a base do corpo, é o que nos sustenta. Então eu achei interessante porque é a mesma coisa, né? Os pés aí nessa frase, a gente pode dizer que ele representa as nossas bases espirituais e que tirar o pó do pé é exatamente tirar essa sujeira que corrompem as bases da nossa fé. É deixar as nossas bases fortes para que a gente consiga dar continuidade à tarefa, para que a gente não pare, para que a gente não esmoreça, para que a gente não desista. Então a importância que Jesus dá quando faz essa metáfora com os pés, né? Aí eu também lembrei que tem o exemplo da cerimônia de lava-pés, onde Jesus lava os pés também ali dos apóstolos, próximo daquele momento final também da sua missão. O que isso também representava? Jesus, ali naquela cerimônia, ele estava representando o quanto ele estava deixando as bases dos apóstolos preparadas, né? Exatamente, os pés ali representam as bases espirituais que Jesus estava naquele momento demonstrando o que ele veio fazer, que era exatamente deixar aquelas bases fortes, preparadas para o que vinha pela frente, para a missão que iria se desdobrar pela frente. E por fim também não, foi só isso mesmo que eu botei. Tem outros, a gente vai ver mais à frente outras metáforas também, mas nesse momento eu destaquei aqui a questão do lava-pés, realmente. Então abro para vocês, se alguém quiser fazer alguma consideração sobre esse trecho antes da gente entrar propriamente aqui no texto do Emmanuel. Eu diria, eu não sei se está ouvindo o que eu estou falando. Está Sim, ouvindo? tô te ouvindo, Tá? tô te Tá ouvindo. bom. Eu fiz uma ligação no seguinte sentido, Vitor. O que se passa na nossa cabeça, a nossa percepção se reflete nos pés. Os pés vão refletir as conclusões que nós estamos fazendo e eles vão, então, agir para a gente caminhar no mundo conforme essas conclusões. É uma aliança da mente com os pés que andam. E sim, tem que ter, né? Se você pensa uma coisa e o pé vai para o outro lado, fica uma confusão, né? Não dá, não vai dar. Você não vai se harmonizar e ninguém vai compreender, né? Muito bom esse trecho, muito Perfeito. bom. Selminha quer falar também? Não, é esse sentido de sacudir os pés, né, que você falou, que é o nosso tema, né? Não deixar o pó, né, que é, no caso aí que ele se refere, né, que ele quando vai levar quando ele está levando a palavra lá, né? E as pessoas não querem ouvir, então ele vai sacode, quer dizer, não deixa resíduo de nada, né? E, na verdade, sacudir os pés é não deixar, então, nada daquilo que está ali que não presta, né, que não serviu, né, você limpa e segue adiante, né? Que é o sentido, né, do nosso texto aqui de sacudir o pó, não é?
Não deixar. Se você vai, se ninguém recebe, que ele fala, né? Nem escuta as palavras, não precisa se desesperar ou se entristecer por aquilo. Esquece, deixa para lá, limpa os pés e segue adiante, né? Que é o sentido que ele quis dizer aqui, né? Que Jesus ensina para ele, para não deixar aquela situação, porque assim, nem todos estão preparados para receber, né, as mensagens do Cristo, não é? Então, o que ele deixou de orientação seria isso. Você leva a palavra, mas quem receber, ótimo. Aqueles que não receber, deixa para uma outra oportunidade. E segue adiante, vai levar para quem quer ouvir, quem tem ouvido de ouvir, não é? E que vai aproveitar melhor. É sobre isso só que eu queria comentar. Perfeito. Então vamos em frente. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus, sacudindo a poeira das sandálias, em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do mestre estivesse destinado apenas ao gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. E é exatamente isso. É lógico que Jesus, quando fez deu esse conselho, ele não era especificamente da poeira, da sujeira, né? E que havia no lugar que ele estava se referindo. É claro que não. E os discípulos entenderam isso. Os discípulos entenderam que onde não há receptividade, não devemos impor, não devemos violentar a casa mental dos outros. Que isso é importante a gente também falar, que Jesus estava se referindo também não necessariamente a cidades e casas físicas, mas ele estava se referindo à nossa casa mental. Quando a gente fala com alguém, quando a gente fala com um grupo, por exemplo, aqui, né, estamos em grupo, é como se estivéssemos falando para uma cidade, para um vilarejo. Quando a gente está conversando com uma pessoa, é como se a gente estivesse adentrando a casa mental daquela pessoa. E vice-versa, e a pessoa adentra a nossa. E é isso que a gente tem que entender, né? Que a gente não pode violentar, a gente não pode querer impor sobre a casa mental dos outros o que a gente já entende. E sim entender que ali ainda não é chegado o momento. Assim como na parábola da semeadura, né? Quem já ouviu a parábola da semente, tem a semente que cai na pedra e o sol queima, ela não brota, né? Tem a semente que cai nos espinhos e ela também começa a crescer, mas acaba sufocada pelos espinhos. E tem a semente que cai na terra realmente próspera, né? Preparada para receber aquela semente, e aí sim ela cresce e dá frutos. E é assim que acontece. O nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita, ele acontece do mesmo jeito. Nós vamos jogando, espalhando sementes como os pássaros fazem por toda a parte. Isso. Umas vão brotar, outras vão morrer, outras vão sufocar, porque não é ainda, as pessoas ainda, muitas não têm ainda o seu coração como um terreno fértil para que a palavra do Cristo crie, né, raízes e se fortaleça. E a gente tem que entender que é assim mesmo. Que da mesma forma que não vamos violentar a casa mental do próximo, não devemos permitir que eles também violentem a nossa. E assim não devemos carregar conosco as trevas que ainda turvam a percepção alheia, né? Então é muito comum que a gente encontre no nosso caminho pessoas que vão nos agredir, que vão ser contra, que vão querer debater, querer brigar, e a gente não pode exatamente entrar nessa vibração, que isso significa o que a Selma falou, de você carregar essa sujeira desses lugares por onde a gente não é bem entendido, onde a gente não é bem recebido. E eu, inclusive, destaco coisas boas materialmente falando também, mas que não são boas espiritual, porque muitas vezes você é bem recebido no lugar, as pessoas te tratam bem, te dão tudo do bom e do melhor, mas isso não quer dizer que aquelas pessoas realmente querem ouvir a palavra do Cristo. Muitas vezes elas até querem te distrair com coisas boas, com facilidades materiais, para que exatamente você pare de
de querer falar de Jesus. Então, que a gente muitas vezes só leva para esse lado assim da negação, né? Pessoas que te tratam mal, que vão te rechaçar, mas não. Muitas vezes as pessoas vão te rechaçar, mas vão te rechaçar de uma forma positiva, entre aspas, né? Materialmente falando. A pessoa vai desconversar, vai te oferecer benesses, vai querer falar de outros assuntos e vai te levar para um caminho. E é o que a gente está falando, quando a pessoa invade a sua casa mental. E aí você que estava ali para falar do bem, para falar do Cristo, quando vê, você foi tomado pelos interesses materiais, frívolos, inúteis, que aquela pessoa jogou em você e você permitiu, você absorveu, e aí você abandonou a mensagem do Cristo por um bem material, né? Momentâneo, que não é necessariamente o que a gente realmente precisa. Então, tudo isso, né, que sirva de alerta para que a gente não deixe cair. Aí, deixa eu só ver aqui se eu falei mais alguma coisa. Lembrando, nunca devemos entrar em embate com quem quer que seja. O correto é se afastar e desejar o bem para aquele que deseja a guerra. Devemos dar o nosso exemplo, né? Aí eu lembrei, eu botei aqui para eu lembrar de um exemplo. Eu estava caminhando outro dia e aí um carro veio bem assim, sabe? Eu estava já quase atravessando a rua, mas a pessoa impaciente, né? Jogou o carro em cima de mim e buzinando, sai da frente. E na hora eu senti muita raiva, né? Fiquei assim revoltado e aquilo eu senti que aquilo ficou me acompanhando, né? Eu fiquei, nossa, falei que coisa horrível, né? E aí a gente fica até pensando besteira na hora, assim, né? E se eu, sei lá, se eu tivesse aqui se eu tivesse uma arma, se eu tivesse superpoderes, o que eu não faria com essa pessoa que me tratou mal? E aí você vê como a gente ainda carrega com a gente certas imperfeições que às vezes um mínimo que o outro faz contra a gente pode despertar na gente uma raiva. Graças a Deus, lógico que eu não fiz nada, até porque eu não tinha nenhuma dessas ferramentas, mas o pensamento veio, né? E a gente vê o quanto a gente é frágil, né? E o quanto a gente tem que realmente estar preparado para receber, porque estamos nesse mundo onde as pessoas são todas muito desequilibradas. Então e nós também somos em muitos problemas, e a gente precisa então estar sempre muito bem preparado através da prece, através da oração, através de não se ficar em vigilante a todo momento. A gente tem que, mesmo na rua, principalmente na rua até, né? Mas em casa, no trabalho, em todos os momentos a gente manter essa vigilância, essa constância na prece, em estar sempre procurando se ligar aos nossos mentores, porque só assim a gente vai conseguir não permitir que esse mal nos atinja, né? Então, abro novamente para as considerações de vocês. Isso é uma aprendizagem, né? É uma aprendizagem. Você percebe que o outro tirou você do equilíbrio amoroso e você ter consciência disso para não deixar que a coisa se acumule dentro de você. É um esforço, mas é válido. Viver, eu acho que é muito isso. É muito isso. Não é isso o tempo todo, mas é bastante isso. Né? O outro é o nosso espelho, né? Que às vezes a gente acha que está muito bem e é nessas horas que a gente percebe que não está tão bem não assim. Não Mas isso é bom, né? Porque serve para a gente perceber que a gente precisa, então, ficar mais atento, mais, né? Redobrar os nossos esforços. Exatamente. E aí eu acho que é muito bom quando você tem a oportunidade de chegar a uma idade mais avançada, porque aí você já passou por várias situações, e isso começa também a se instalar mais dentro de você. Né? A pessoa bem mais idosa, muitas vezes ela reflete mais, pensa mais, porque já passou também por essa fase, né? de segurar e dar a volta por cima e tocar, né? Mas é um trabalho cansativo, claro que sim.
Não é fácil, não. Então, Vitor, né, assim, quando se fala essa questão aqui, né, que Jesus dá essa orientação aos discípulos, é só para dar um esclarecimento para quem não se aprofundou ainda né, no Evangelho, tudo para entender, isso não é Jesus não está assim menosprezando as pessoas. Ah, se você não quer ouvir, então que se dane, né? É para entender que isso Não, não é não, tratado não, menosprezo não, ou não, não. de tratar. Ali ele faz aqui o ensinamento de que é ser útil a quem realmente precisa, ou quem Sim, está interessado. É aquilo que você falou, é você jogar as sementes em solos que não dão frutos, para que você vai ficar ali, né? Então, realmente o esforço útil naquilo que se deve fazer. E quando Jesus fala assim, não, para não perder tempo com aqueles que não estão preparados ainda, não é? É só para assim, dar esse alerta para as pessoas, que quando Jesus fala sobre isso, até no desculpa, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, é o buscar e achareis. Jesus fala sobre isso também, né? Que ele dirige isso aos apóstolos, quando ele manda anunciar, ele fala que dirigiu aos seus apóstolos quando ele mandou anunciar pela primeira vez a Boa Nova, né? Então ele falava que para eles entrarem nas casas sem nada, vamos dizer assim, não tinha que andar com nada. Porque aqueles que queriam realmente da hospedagem não ia se importar com o que eles tinham, né? Eu estou fazendo um resuminho, não estou lendo a história, mas é assim, porque isso aí era um modo de distinguir os caridosos dos egoístas. Então, assim, se a pessoa não quer dar, então ele não está preparado para ouvir, mas aquele que dá acolhida para quem você não tem nada ali a oferecer, entre aspas, esse está preparado para ouvir, não é? Então, é nesse sentido, né? Porque a cada um vai ao seu momento. Como de todos nós vamos um dia chegar lá, né? Então, mas não adianta forçar, né? Como é que até que a Júlia fala também, ele diz assim, aqui eu acho que até que tem aqui também, ele não ele não forçava as pessoas, ele não violentava os corações das pessoas, ele deixava para cada um, a ideia estava ali, então deixava para cada um se ele acolhia ou não, pelo cada um no seu momento, né? É isso mesmo, é isso. é isso mesmo. Perfeito, com certeza. Até porque geralmente essas pessoas a quem a palavra ainda não toca de forma verbal, o que a gente faz geralmente, né, nos trabalhos do centro, é muito comum que a gente bote o nome dessas pessoas para a prece, né? Lá no Bezerra tem a prece da Estrela Branca, aqui no SEAC tem a prece dos sanitaristas, que foi exatamente o que a Selma falou. A gente não deixa para lá essas pessoas. A gente simplesmente não perde tempo com um tipo de remédio que não vai fazer efeito naquele momento. Mas existe sempre o remédio da prece, né? O remédio que a gente vai exatamente fazendo prece por essas pessoas para que elas possam, através da ação da espiritualidade e dos próprios desafios que Jesus, Deus prepara para cada um de nós, que vão despertar nelas o momento. Então, com certeza, esse conselho de Jesus não é deixar para lá, é não perder tempo e não perder recursos em trabalhos inúteis, né? Em formas inúteis para aquela pessoa naquele momento. Mas a gente sempre coloca, geralmente, né, os trabalhos é orientado que essas pessoas tenham os seus nomes nas preces de desobsessão e etc., para que exatamente possam mais no futuro receber, né, possam estar preparados. Perfeito. Essas preces feitas à distância, né, que o outro nem está sabendo da prece, é para evitar contendas desnecessárias. Brigas, para quê? Desnecessárias, porque nenhum lado vai se convencer e vai brigar por quê? Não há necessidade. E aí podem as pessoas conviver calmamente, não é? Perfeito.
É isso aí. E aí você vai estar fazendo o bem para aquela pessoa sem violentar, né? Sem Isso, obrigar que ela concorde com você. isso. Então vamos dar continuidade. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. No livro Paulo e Estevão, o primeiro embate de ideias com Paulo, ainda Saulo, né, e Estevão, fala que o Senhor mandou, Estevão, né, fala para Saulo que o Senhor mandou ter cuidado com o fermento dos fariseus, pois Saulo queria levar aquele embate de ideias para um embate mais agressivo, onde poderia até escalar a violência. Mas Estevão, já vacinado pelo Evangelho, sabia que não deveria deixar esse fermento do mal lhe intoxicar, e toma então a atitude de se afastar. E é o mesmo que devemos fazer quando os embates começam a se acalorar, porque Emmanuel usa o fermento como... Por que Emmanuel usou o fermento como exemplo, né? Todo mundo aqui já deve saber o que o fermento faz, né? Um pouquinho de fermento que você joga, ele leveda a massa toda, né? Que a gente fala. Então, um pouquinho de fermento, ele tem a capacidade de fermentar e aí se espalha por todo aquele alimento, fazendo com que ele cresça, com que ele aumente. E é por isso que então Emmanuel usa o exemplo do fermento nessa frase, para que a gente se preocupe com isso, porque a gente tem que ter essa preocupação de que muitas vezes um pouquinho, um tiquinho que aquela pessoa consiga te atingir, né, que consiga te desregular, consiga te afetar, e você não tomar cuidado, né, você não fazer essa limpeza depois, que seria tirar o pó do pé, né? O que é tirar o pó do pé? É você realmente parar, respirar, orar, fazer toda a higiene para realmente se libertar daquele sentimento, de qualquer resquício negativo que possa ter ficado daquela situação. Por quê? Porque se ficar um pouquinho, aquele pouquinho vai ser usado pelos obsessores, pelos os espíritos que são detratores do Cristo. Eles vão alimentar aquele pouquinho que ficou para que ele fermente, se reproduza, aumente, cresça e aí cause um problema sério nas suas bases morais, nas suas bases espirituais. Então você vê que é um exemplo perfeito do fermento, né? Porque o fermento tem esse poder. Então a gente tem que ter esse cuidado. E a gente pode ver na história que os pés foram usados como exemplo várias vezes, como sendo esse principal ponto, né, de apoio, de alicerce nosso. Tem a história do calcanhar de Aquiles, né? Quem não conhece a história do calcanhar de Aquiles, que é o ponto fraco, o guerreiro, né, imortal, e que somente no calcanhar ele era passível de ser derrotado, né? Lógico que é uma representação, exatamente, porque às vezes você pode ser muito forte, ter, né, uma aparência muito forte, porém se você bobear ali nas suas bases espirituais, você pode ser derrubado pelo inimigo que está ali disposto a querer te prejudicar, espiritualmente falando. Tem também no Evangelho também tem a cobra, né, a serpente, que é muitas vezes ali colocada como o demônio, né, que seria essa representação do mal, que se alimenta da poeira, que se alimenta da sujeira, e que exatamente também no Evangelho fala que a metáfora da serpente é o quê? Ela vai atingir o nosso calcanhar, né? A serpente ela vai te atacar no calcanhar, e a serpente também tem essa representação de ser exatamente esses espíritos, essas pessoas que querem, encarnadas ou desencarnadas, que desejam prevalecer no mal, e elas vão se alimentar desse pó ruim, né? Que representa essa maldade, essa impureza, essa imoralidade ainda presente na Terra. E se nós carregarmos conosco, nos nossos calcanhares, essa impureza, nossos calcanhares serão fonte de alimento para essas serpentes que vão conseguir se ligar a nós, né? Então, toda essa metáfora que já está nos evangelhos, que já está até mesmo nessas histórias
como a gente falou, gregas, né, histórias até antes do Evangelho, que já carregam esse simbolismo desse nosso calcanhar de Aquiles, né, que a gente não pode deixar ele desprotegido, que a gente tem que, através desse simbolismo da limpeza e de sacudir a poeira, de realmente deixar nossas bases espirituais o mais limpas possíveis. Abro para vocês novamente. Ninguém? Não. Então vamos em frente. Eu acho que está tudo muito claro, né? E a gente fica pensativo para ter sempre cuidado. Eu estava até me lembrando como, de modo geral, os templos, né, as casas espíritas, as igrejas pedem sempre que a gente faça silêncio. Exatamente porque, se não houver o silêncio, começa a espalhar uma porção de coisas ali que vão ficar sendo muito difíceis, até de pegar, sacudir a poeira e jogar e dar a volta por cima. Porque precisa ter um ambiente também que ajude, né? De modo que ter religião é uma educação. Pelo menos para mim, é uma educação de mim mesmo, para eu melhorar. Eu vejo muito assim também. Mas onde eu procure ter humildade para aceitar isso, né? Querer resolver, superar minhas inferioridades que são possíveis, muitas vezes, de eu superar. Algumas são difíceis, mas outras a gente, com esforço, vai conseguindo, não é? Mas eu digo que até acho que a gente não consegue superar, mas que a gente já tem consciência que está errado, já é um passo. Também. Porque, né, tem muita gente errando e nem consciente do erro ainda está. Então, tipo assim, não deu nem o primeiro passo, né? Se a gente... eu sei que eu estou errado, eu não consigo parar, mas eu já sei que eu estou errado. Já é o primeiro passo para, em algum momento, conseguir, né? Conseguir receber aquela ajuda que vai vir, um amigo, um tratamento, um remédio, seja lá o que for, alguma coisa que vai aparecer. Mas se você... Porque você vai buscar, né? Porque quando você tem consciência que está errado, você inicia essa busca pela melhoria. E aí quem procura acha. Uma hora acaba aparecendo, né? É difícil, a gente ainda tem muito erro, mas eu acho que quando a gente já tem pelo menos essa percepção de detectar que estamos errados, mesmo que ainda não conseguimos mudar, já é um ponto muito positivo. Bem, então continua nosso querido Emmanuel. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Então, tudo inicia no sentimento. É do sentimento que brotam os pensamentos que vão se converter em ações. Se não mantermos essa fonte, essa origem, os sentimentos limpos, em efeito cascata, estaremos comprometendo nossas ações. E assim podemos determinar a falência de uma encarnação. Estamos num mundo de provas e expiações, e a maioria das criaturas que aqui habitam estão cheias de detritos emocionais, incluindo a nós mesmos. Mas sabemos disso, e sabendo disso, devemos redobrar as nossas atenções na limpeza constante de nossas bases e do cuidado de lidar com os outros, nos blindando de recebermos esses detritos alheios, formando uma camada impermeabilizante que vai nos permitir que esses detritos externos não se liguem a nós. E essa camada só se forma com muito estudo, muito trabalho, muita pressa, para que a gente mantenha, né? E aí isso é um trabalho diário, porque não é só ir ao centro uma vez por semana, tomar passe. É muito importante, ajuda muito, faz parte dessa limpeza a gente ter uma boa constância no centro, de no mínimo uma vez por semana, mas de preferência até mais,
né? Se você puder participar de outros estudos, porque é muito importante o centro, como a Doroteia falou, é um ambiente onde a gente é tipo a escola, né? A gente aprende a ficar em silêncio, aprende. Então, tudo isso ajuda com que aquele ambiente seja melhor, mais propício para que a espiritualidade trabalhe na nossa limpeza e exatamente na retirada desses detritos. Só que não adianta fazer isso só no centro. A gente tem que, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, procurar momentos do nosso dia, mesmo que sejam momentos rápidos, mas onde a gente volta o nosso pensamento a Deus, onde a gente faz uma prece, onde a gente pede força, onde a gente pede conselho, onde a gente pede para que eles estejam ali nos ajudando. E isso tem que, no mínimo, no mínimo umas 3 vezes por dia, né? De manhã, de tarde e de noite. Mas se puder mais vezes, quanto mais melhor. Porque isso vai exatamente ajudando a manutenção dessa barreira, a manutenção dessa hipermeabilização, onde, como eu dei o exemplo do homem lá que me buzinou para mim, o que é isso? São os lixos mentais, assim, os desequilíbrios alheios que vão vir para cima da gente. Estamos nesse mundo de desequilíbrio, mas se você tiver forte, estiver exatamente mantendo essa constância de pensamento com a espiritualidade, aquilo vai bater, mas não vai ficar. Vai bater e vai escorrer, né? Vai sair, não vai encontrar no seu perispírito, no seu espírito, abrigo, né? Lugares para se encaixar, para se segurar. Então, a constância do nosso bom pensamento, e isso é através da prece, não tem, né? A melhor ferramenta é realmente os momentos de prece que a gente deve fazer durante o dia. Então, abro para vocês novamente. Ô, Vitor, isso que você falou é muito bom, muito importante. Mas, assim, não é vamos deixar a pessoa, de repente, estar ouvindo e pensar assim, eu vou me tornar um fanático, né? Eu vou viver só para isso. Não, não é. Não é para se tornar um fanático, mas é para você saber que nem aconteceu com você. Quando o cara passou com um carro assim, você se sentiu mal, você compreende que você está se sentindo mal e você reverte essa situação. Não precisa você viver naquele fanatismo que a gente vê muitas pessoas aí, em qualquer religião que tem, não é uma específica, qualquer uma tem o fanatismo, né? Mas você tem que se autoconhecer e saber compreender e se completar e viver a vida normal. Né? Não, fanatismo atrapalha, né? Porque o fanatismo vai exatamente. O fanatismo vai levar ao embate, né? Porque o fanatismo vai fazer você achar que só você tem razão, que a sua religião é a única necessária. O fanatismo com certeza ele vai ter um efeito contrário, né? Reverso. Então, vamos lá. Dando continuidade. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos, que ao invés de conduzir a tarefa ao êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldade em torno de nós. Bem, concordo plenamente com Emmanuel. É muito natural nós termos esse impulso de querer que todos à nossa volta recebam e compreendam, no nosso caso, o Espiritismo, como nós, pois sabemos o quanto isso nos fez bem, o quanto isso foi bom para a nossa vida. Então é normal querer isso para os nossos parentes e amigos. Mas lembremos que o Espiritismo não é uma religião proselitista. Proselitista que tem esse objetivo de converter os outros, né? Não pregamos a salvação na igreja, e sim pela caridade. E é também caridade saber esperar e respeitar o tempo do outro, a necessidade da experiência do outro para que ele venha a ter a capacidade de perceber as verdades do Cristo.
se tentarmos impor à força, o efeito será contrário, gerando na pessoa mais distanciamento e muitas vezes raiva do que você está tentando convencer. E está lá no Evangelho, no capítulo 25, no item 11. Vou ler aqui rapidinho. Quanto os que não os quisessem receber, nem ouvir, recomendou ele, Jesus no caso, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoassem, que lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fossem embora, à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência, e ninguém forceis para que deixais a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensam como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Né? Então, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo o quanto é importante a gente respeitar o próximo, respeitar a crença do próximo. E a gente sempre fala isso, né? É muito comum a gente ver no Centro Espírita que o Espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. E a gente percebe isso. Claramente a gente vê em muitos... Eu já vi pastores, já vi padres dando certos discursos que você percebe que eles estão anexando à doutrina deles muito dos conceitos que a doutrina espírita já prega. Você percebe, eles não vão, e é isso, é maravilhoso, né? Ninguém precisa mudar de religião. As verdades vão se impondo pela própria natureza. A verdade, ela se impõe, né? Ela se impõe através da ciência, as tecnologias vão evoluindo e as provas vão chegando e as verdades simplesmente vão se impondo. E diante da verdade, inclusive o Espiritismo, como o próprio Kardec também fala, se a ciência revela algo que o Espiritismo, por algum motivo, por falha humana, certamente, interpretou errado, fiquem com a ciência, não fiquem com o Espiritismo. Porque é isso. A verdade, com o passar dos anos, vai se impondo perante a todos nós, através da ciência, através da tecnologia. Tudo vai se revelando através das próprias capacidades humanas, dos nossos corpos físicos, que provavelmente vai adquirir, com o passar do tempo, novas habilidades, novas sensibilidades, né? Novas capacidades que vão permitir com que a gente consiga entender um pouco mais dos mistérios da criação e do universo. Então essas verdades vão se impor. Não existem. A gente não pode achar que religião nenhuma aqui na Terra tem verdades absolutas, porque nós ainda somos bebês diante da compreensão do universo, né? Então religião nenhuma tem a verdade absoluta, porque nós não temos nem capacidade cerebral para saber a verdade absoluta, né? Então que a gente tenha essa humildade, porque ter essa humildade é importante para que a gente consiga respeitar a posição dos outros nesse trabalho de divulgação e não querer impor a nossa verdade, o nosso conhecimento como sendo a melhor coisa do mundo, porque é a melhor coisa do mundo para a gente, mas não para o outro necessariamente. Então, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, com muito respeito e muito carinho, né, e amor pelo próximo. Abro para vocês novamente. A evolução, ela não para, né? Ela não deve parar. A evolução, né? Não deve parar. Né? A gente nota isso, inclusive, nos nossos animaizinhos domésticos, como eles caminham para frente, é impressionante. Como eles percebem coisas que eles não sabem dizer, mas que a gente sente que eles estão percebendo e agindo. Né? A evolução é muito importante. Né? É maravilhoso, né? E é assim, né? E pode gerar a união, futuramente, a união de todos, né? Claro. Né? Então, do mesmo jeito que a gente não tem carinho pelos cachorrinhos, pelos animaizinhos, que a gente entende que eles ainda não têm certas capacidades.
E a mesma coisa acontece entre nós, seres humanos, cada um com as suas capacidades. Lógico que todos que já chegaram no estágio hominal já possuem ali qualidades mínimas para estar nessa condição hominal. Mas isso não quer dizer, né? Você tem muitos espíritos encarnando no estágio hominal, mas você tem desde aquele que está tendo a primeira encarnação como homem até um que já talvez esteja na última, já quase alcançando ali talvez um estágio novo, né? Então não é a mesma coisa, né? Não são as mesmas capacidades que você tem nas duas pontas, né? Eu sempre dou esse exemplo também quando a gente fala de mundo de regeneração, que o pessoal fica muitas vezes agoniado, né? Ah, porque o mundo de regeneração é daqui a 10 anos, é daqui a 50 anos. Gente, é um processo. Não existe assim, agora é mundo de regeneração. Você vai conseguir enxergar isso de longe, né? Quando você vê ali os milênios passando, aí você enxerga bem as coisas que aconteceram. Mas a gente aqui passando pelo processo, você nem sente, porque as coisas vão melhorando muito gradativamente. A nossa encarnação dura muito pouco tempo. A gente não vive nem 100 anos normalmente. Então é muito pouco tempo para dar tempo de você perceber, quando eu nasci era mundo de provas e expiações e quando eu morri já era mundo de regeneração. Não é assim. Essa percepção não vai se dar dessa forma, né? A gente não vai perceber essa mudança assim tão claramente. É algo que você só percebe quando você olha os polos, né? Se você olhar lá o planeta um pouco antes dele virar planeta ditoso e quando ele deixou de ser planeta primitivo e comparar esses dois pontos, você vai ver diferenças gritantes. Mas no processo, em encarnações de 100 anos, de 80 anos, você nem sente. Você nem percebe. Você simplesmente, em algum momento, já vai reencarnar num planeta de regeneração, assim como você hoje reencarna num de provas e expiações. Mas você não vai sentir encarnado essa transição acontecer. Isso não vai acontecer. E é a mesma coisa que acontece nas nossas capacidades, né? A gente aqui nem percebe. É difícil perceber, às vezes, as capacidades, as diferenças que existem entre nós. Mas se você pegar polos extremos, né? Pessoas com extremas habilidades e outras com menos, e mesmo assim naquele ponto específico, né? Porque aí se você escolher outra habilidade, às vezes a coisa já inverte, que às vezes quem tem muito de uma coisa tem menos de outra. Aí você percebe essas diferenças mais gritantes, né? Bem, então vamos para o nosso parágrafo final, onde geralmente o Emmanuel sempre faz ali um resumão de tudo que a gente estudou. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois as mais impressões e marcha alegremente. Aqui Jesus nos dá também a questão da perda do tempo, né? Desse tempo que se perde, pois nossa encarnação tem um tempo limitado e devemos aproveitar com ações úteis. E entrar em embates violentos sobre nossas crenças é perda de tempo, pois não vai ter ganho algum, nem para você e nem para a pessoa a qual você tenta impor a sua verdade. Talvez vá até afastar ainda mais essa pessoa da verdade. Temos que dar tempo ao tempo, pois no fim todos estaremos na espiritualidade em poucos anos de vida e a verdade se revelará a todos. Não achemos que Deus precisa de nós para difundir a verdade. Essa missão é muito mais para nós do que para os outros. Mas claro que aqueles que aproveitarem também serão beneficiados.
mas muito cuidado para não acharmos que nós somos os arautos do Cristo e que nossa missão de converter os outros é muito importante para Deus. Tá difícil de convencer? Entrega na mão de Deus, através da prece, pois Ele sim faz o trabalho. Ele sim tem os instrumentos para atingir o coração dos homens. Temos muito a fazer por nós mesmos e pelos outros. Não vamos estacionar em um caso específico. Não guarde com você as más impressões desse encontro ruim. Siga em frente, na certeza de que Deus não abandona ninguém e que todos receberão essa verdade no tempo certo. Fé na vida, fé no homem e fé no que virá. Fiquem com Deus e abro para vocês também para as observações finais. Ninguém? Então, aqui assim, é um ensinamento que ele nos dá também da confiança, né, que nós temos que ter na providência divina, né? Fazer a nossa parte, a parte que nos cabe, sempre, né? E confiando em Deus, confiando na providência, né? A gente levar o que a gente aprende, conhecimento adiante, para aqueles que buscam conhecer, também querer aprender algo, não é? Não é que a gente já sabe mais, mas a gente andou um pouquinho mais, a gente também, o que a gente aprende, a gente pode dividir, compartilhar, né? Mas não adianta ficar jogando palavras ao vento, sementes ao vento, né? É aquilo que já foi dito, né? Para que Jesus não agredia consciências, então, assim, você lança, você segue seu caminho, adiante, confiando na providência, criando seus próprios esforços de aperfeiçoamento, não é? Para que, quando nós tivermos condições, aqueles que não conseguem ouvir, não entendem, um dia vão procurar aprender também, e nós vamos estar mais preparados para poder dar essa orientação para eles, né? E não ficar querendo forçar a pessoa a aceitar a nossa doutrina, que é ela que é sabedora de tudo, né? Que não adianta. Não. É por aí. É isso. Agora, isso que você falou, é um detalhe também. Você tem que passar a dar o exemplo. Sim. Né? Você lança, joga a semente e segue em frente. Aí, o teu exemplo é que vai fazer com que a pessoa observe e veja a transformação e queira se transformar também. Uhum. Não é você ficar lá querendo impor, a minha é melhor, vai para a minha igreja, vai para a minha, vai para o meu centro. Não. Você lança a semente e deixa, com o tempo ela vai crescer. Mas ela vai crescer quando a pessoa olhar para você e ver as tuas atitudes. Como é que você faz, como é que você vive. Isso é que vai fazer com que a semente esteja dentro dele. Por isso que ele fala para não deixar a poeira nos pés, limpar, para não deixar os ressentimentos, o rancor, o mágoa, o que seja, atrapalhar a nossa caminhada. Porque o momento da pessoa vai chegar, de cada um vai chegar. Né? E se a gente não pode parar a nossa caminhada para se reter naquilo que nos desagradou, que a gente não fica olhando para trás em vez de seguir em frente, não é? É isso. É isso aí. Bem, quero agradecer a todos pela oportunidade, pelo estudo de hoje. Muito bom estar com vocês, sempre debatendo, trocando essas ideias. São muito engrandecedoras para a nossa encarnação. Semana que vem vai ser a Janete, pelo que eu estou vendo aqui. Eu tenho até que botar lá no grupo, né, a agenda. É que eu quero confirmar com a Júlia se pelo menos no dia dela ela vai poder continuar vindo, né, para poder aqui botar a agenda para as próximas semanas. Mas a princípio é a Janete, então, a próxima. E aí, como a Janete não pôde estar presente hoje, eu vou pedir para a Dorô fazer a nossa prece. Pode fazer, Dorô? Claro. Em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima,
Devemos agradecer essa oportunidade de encontro para trocarmos ideias, realizarmos as nossas observações sobre nossos comportamentos e agradecer profundamente essa oportunidade, porque ela contribui muito para um crescimento mais tranquilo, mais sensato, porque principalmente seguindo o que o mestre nos falou, dar as mãos, é tão importante nos darmos as mãos. Juntos nós crescemos com mais facilidade, com mais tranquilidade e com mais alegria. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, uma excelente semana para todos. Que a família e a casa de todos vocês aqui agora e os que vão assistir depois sejam abençoados. Que a gente deem um like, né? Se inscrevam no canal, ativem o sininho e vamos compartilhar para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Fiquem com Deus e até semana que vem, Uma pessoal. boa noite para todos. A todos. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite.